Vamos nos alimentar da palavra e vamos deixar Deus fazer o que Ele quer fazer. Você não saiu de casa à toa, não. Ele já está aqui, Ele vai se manifestar, pode ter certeza. Pode ter certeza. Que coisa linda ver mulheres na galeria. Coisa linda. Eu soube que na última consagração no sábado de manhã teve aqui uma profeta de Deus, Viviane, conheço inclusive, e ela disse que Gravataí viveria um novo tempo, que ela viu aquelas cadeiras lá com mulheres. Profecia já sendo cumprida aqui, ao vivo e agora. Nesse momento, você já está vivendo o cumprimento de promessas para essa igreja. Aleluia. 1 Timóteo 6,12. Eu vou pedir que a mídia me ajude ali. Palavra abençoada, porque toda a Bíblia é inspirada. Aleluia. Pode ser uma versão um pouquinho mais, pode ser talvez a NVI, se é fácil de mexer. Glória a Deus. Aí, tá bom. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Eu vou repetir o início, porque é aqui que eu quero que você faça um zoom. Combata o bom combate da fé. A Bíblia está dizendo, agora você vai entender porque que a Dearte estava falando de armadura de Efésios 6. A Bíblia está dizendo que nós fomos chamadas para combater o bom combate da fé. Se a Bíblia diz que tem um bom combate da fé, provavelmente existe um mau combate também. Se tem um combate bom, tem também um combate ruim, com certeza. E é isso hoje que o Espírito Santo ele quer alinhar nas nossas vidas. Porque você que talvez possa estar combatendo o mau combate, hoje você vai sair daqui pronta para vencer as batalhas que se levantam na tua vida, lutando o bom combate. Glória a Deus. Sabe que a gente serve a um Deus dos exércitos. Então falar de combate, de batalha, faz parte do repertório de Deus. Fica tranquila. Isso é normal. Até porque não tem vitória se não tem guerra. Não tem paz se não tem guerra. Muitas vezes a paz vem depois da guerra. É necessário guerra para que a paz seja instaurada. E eu sei que aqui a gente tem perfil de todo tipo de mulher, todo mundo junto. Tem alguns tipos de mulher que elas têm um pavio bem curto. Elas estão prontas para o combate. Sabe aquele assim, eu não levo um desaforo para casa. Conhece? Se identifica? Tem mulheres que elas estão prontas para o combate. Ela viu que a amiga está no combate, que a amiga está na guerra, que a amiga está com um problema. Ela entra no combate da amiga. Porque não basta os problemas dela, né? Não basta. Às vezes ela se mete em guerras que não são dela. E isso é muito perigoso. E tem uma outra coisa. Essa mulher, ela está sempre com a espada na mão. E tem horas que não é hora de espada. Tem horas que é colo, tem horas que é abraço. Mas quando a gente está amargurada, a gente tem como se fosse um alfinetinho aqui, ó. Qualquer coisinha assim, a gente puxa a nossa garrinha, a nossa unha. É verdade, eu estou falando aqui coisas nada a ver. É verdade, Jesus. Que bom que elas admitem, porque quando a gente admite, a gente encontra misericórdia. A gente tem às vezes. Mas também tem um outro tipo, um outro perfil de mulher que ela evita combate. É aquela, eu pago para não me incomodar. Eu fujo de briga, eu fujo de conflito. Também não é bom. Porque essa também deixa o bom combate passar, ela não consegue se posicionar. Porque tem momentos, mulher, que é necessário guerra para encontrar paz. Tem momentos que Deus vai te direcionar para um conflito específico e não é no bate-boca, e não é na baixaria, mas tem horas que exige-se uma posição. E na maioria das vezes, mais espiritual do que natural. Que daí tu ganha, daí tu vence.
Mas então, afinal, quais são as guerras boas para lutar? Qual é o bom combate, já que tem o ruim combate, o mau combate? Vamos conversar exatamente sobre isso. Sabe por quê? Porque quando você luta a guerra errada, a Bíblia diz que é como se você estivesse correndo atrás do vento. Isso é muito sério. Passar 1 mês, 2 meses, alguns anos da vida correndo atrás do vento, se envolvendo em combate, embate, em coisinha. Sendo que existe um bom combate para você. Você vai entender, a palavra vai se revelando, você vai entender. E quando a gente está lutando as lutas erradas, você se estressa, se esgota, é totalmente drenada, está acabada. Porque está lutando do jeito errado, está lutando a guerra errada. E o pior de tudo, não vence. Está entendendo o quanto essa palavra é importante e preciosa para o nosso coração? A gente precisa se alinhar, porque como a chama do avivamento está nos chamando, nós temos que estar prontas para o bom combate. Na tua casa, aqui na igreja, no teu trabalho. Qual que é o bom combate? Aonde eu estou? Será que eu não estou me perdendo com picuinha? Será que eu não estou olhando para coisas que não têm valor no reino? Eu quero que hoje os nossos olhos se abram, viu? E eu amo Davi, eu já preguei muitas vezes sobre Davi, e Davi já pregou muitas vezes para mim quando eu abro a Bíblia, ele ministra no meu coração. O homem que, se você for fazer uma análise desse personagem, ele tem alguns mecanismos internos tão bem resolvidos que não é à toa que ele é segundo o coração de Deus. Tem muita coisa nele que assim você faz, uau, como ele deu conta, como ele conseguiu passar por cima de tanta humilhação, de tanta rejeição, de tanta perseguição, e ali, dedilhando a sua harpa, fazendo o que tinha que fazer. E quando Davi recebe alfinetadas dos seus irmãos, até do pai, porque o pai também nem lembrou dele, você acha que ele sai do lugar dele e vai lutar essa guerra? Não. Fiquei eu pensando, pastora Mareci, já pensou no dia que Golias estava lá? Lembra o dia? Para Davi, aquele é o dia da vida dele. Para Davi, aquele é o dia da virada de chave, da mudança de estação. De as promessas começarem a se desenrolar, e a partir dali, o povo conhece ele. Aquele é o dia. Você já pensou se quando ele tivesse chegado no campo de batalha, e o Eliabe, o irmão dele, já chegou bem atravessado, disse, mas o que tu pensa que tu é? Por que tu veio lá, tu saiu das poucas ovelhas do teu pai, tu é um presunçoso. Bem assim que ele falou para Davi. Tu já pensou, Senara, se ele tivesse lutado o mau combate naquele dia, teria perdido a oportunidade da vida? Ou talvez quando Saul disse, rapazinho, você é muito menino, não tem condições, desiste, não dá. Já pensou se ele tivesse pego aquela palavra e dentro dele combatendo o mau combate, dizendo, realmente eu sou tão pequeno, eu sou menor, eu sou inferior. Ei, pensamento de Davi, rola aí de vez em quando. O pensamento dele não foi assim. Não foi assim. Ele podia ter se embaraçado com aquelas coisas ali, e talvez nem teria sido o grande dia. Tem coisas que estão acontecendo na tua vida, mulher, eu preciso te alertar. Porque algumas de nós está dando zoom, está botando a lupa em combates que não são pra gente combater. Às vezes um sapato no chão, um prato não lavado, é motivo de combate. Extremamente rígida com uma coisa, mas passando pano para outra. Muito exigente na louça, naquilo. Mas e o filho que está no quarto com depressão? E o problema no casamento? Daí não luta o bom combate. Daí deixa assim. Percebe que a nossa mentalidade, ela nos engana, ela nos boicota, ela faz a gente olhar para onde a gente não tem que olhar, ela faz a gente se desgastar onde a gente não tem que se desgastar, ela mexe, turva a nossa visão, distorce a realidade de Deus para nós. Mas hoje aqui o Espírito Santo de Deus vai abrir os teus olhos. Tá, lá em casa ninguém é perfeito. Bom, mas tu tem uma família, tu tem uma casa.
Obrigada, Jesus, pelo meu filho. Obrigada, Jesus, pelo meu marido. Eu vou lutar o bom combate. E Davi, ele não ficou ali, sabe? Ele não ficou ali. Enquanto ele fazia isso, todo um exército, milhares de homens valentes, treinados, musculosos, corajosos, parados. Porque quando a gente não sabe lutar o bom combate, a gente paralisa. Tem muita coisa que aconteceu na minha vida e na tua e que paralisou. Porque a gente acabou se conectando com combates que não era pra gente se conectar. Davi não se defendeu daqueles homens malvados. E aqui já tem um segredo tão lindo dele. Sabe por quê? Além de não se defender, de não entrar em guerra inútil, Davi entendia que você só consegue acessar o sobrenatural de defesa de Deus por ti se você não se defende. Olha aqui, olha a chave do reino aqui, olha o segredo espiritual. Se você foi ofendido, magoado, machucado, apedrejado, seja lá o que for, perseguido, quando você corre para se defender, Deus não consegue te defender. Quando você abre mão da defesa, Ele entra no cenário. Não, você não está entendendo. Ele entra no cenário. Ou você acha que uma pedrinha mataria um homem de, sei lá, 200, 300 quilos, não sei. Você acha mesmo que foi a mira dele? Você acreditou nisso? Teve um impulso, eu não sei se era o espírito que assoprou ali, eu não sei o que foi, mas tu pode ter certeza que não foi pela força de um menino. A pedra acertou onde tinha que acertar, não foi porque ele era bom de mira, não. Aquilo foi um mover sobrenatural, ele só jogou e acertou e lutou o bom combate, lutou as guerras de Deus e venceu. E a gente vive num tempo onde o tipo principal de guerra que a gente está vivendo, a guerra moderna de hoje, é a guerra mental. Consultórios cheios. Falo isso por experiência, recebendo pessoas. A maior parte das guerras são mentais no nosso tempo. Ou relacionais. Relacionamento e mentalidade. Saúde mental. E sabe que eu preciso te dizer que a maior parte das guerras mentais, a maior parte, não todas, mas a maior parte, elas estão ancoradas no teu passado. A maior parte delas. Seja um passado próximo ou um passado bem longínquo lá atrás. Só que sabe o que a Bíblia diz? E aqui também tu vai te apropriando da palavra, tu vai pegando lá pra ti. Porque isso é ser crente. A gente esqueceu que os versículos da palavra contêm chaves. É como se fosse uma chave invisível. Eu vou lá, abro e acontece. A Bíblia diz assim, ó: desembaraçando das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Quando a Bíblia diz desembaraçando das coisas que para trás, o que está lá atrás? Passado. A Bíblia está dando o jeito de resolver. Desembaraçando. Sabe o que o passado é? É um embaraço. Quem é que tem um cabelo bem embaraçado, ou que tem uma filha que sofre pra... Ou tu lembra da tua filha assim, mas meu Deus, é um sofrimento para desembaraçar o cabelo daquela guria. A Bíblia chama o passado de embaraço, gente. É como se você estivesse preso num embaraço. Paralisada. Tá entendendo? E uma resposta para a gente conseguir adequar nossa mente com a vontade de Deus, a Bíblia diz que é: maneja bem a palavra da verdade. De novo, se existe a palavra da verdade, também existe a palavra da mentira. Você percebe que muitas vezes você acredita muito em mentiras e despreza as verdades? Exemplo: muitas mulheres te amam, a tua família te ama, mas uma criaturinha lá largou uma frase ácida pra ti. Tu acredita nas 300 que te amam ou na uma que te machucou, naquele momento que tu recebeu? Por quê? Porque a verdade de Deus sobre quem você é tem que gritar mais alto. Tem que gritar mais alto. Te agarra nas verdades.
Tem coisas que você está agarrada que é mentira, não é real, é uma ilusão. Satanás é o ilusionista. Ilusionista. Embaralhou aqui. Ilusionista, expert em ilusão. Ele distorce a realidade, ele mexe na visão. Deus te enxerga como uma mulher abençoada, valente, forte. Quando pensamentos de mentira vier, você precisa se posicionar e se alimentar da palavra da verdade. E tu sabe o que Deus diz a teu respeito, só te esquece. Só que Davi não esqueceu. Davi não esqueceu quando Samuel ungiu ele. Eu serei rei, eu serei rei, eu serei um líder. Eu preciso me posicionar como eu creio. Ninguém acreditava. Não precisa ninguém acreditar. Só uma pessoa precisa acreditar. Você. Só. É suficiente. Você é Deus, Deus e você. Fé mais Deus. Feito. As coisas são simples. A gente que enrola muito e complica muito. Viu? Você precisa conversar mais com Deus quando a tua mente começar a te paralisar. Sabe como que Deus falava com Abraão? Diz assim: Abraão, olha para o céu. Ele colocava na mente de Abraão uma imagem. Olha que lindo, como Deus é pedagógico, como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso. Para ele se agarrar na palavra da verdade, não ficar só olhando que ele não tinha filho, que ele não tinha ninguém, que ele estava no deserto, barará. Abraão, olha para as estrelas do céu ali. É aquilo ali que eu vou fazer contigo, entendeu? É aquilo ali. O que você está olhando ao redor não é isso, entende? É só um processo, mas olha para o céu, é aquilo ali como as estrelas do céu, como as estrelas do céu. Olha comigo para o céu agora, olha para o céu agora, olha. Espiritualmente, Deus vai te mostrar o que Ele quer contigo, aonde Ele quer posicionar a tua família. E tu tem que olha para o céu, não olha para o deserto ao redor, não olha para o vazio, não olha para a barriga infértil, para o ventre sem filho, não. Olha para o céu, olha para o céu, olha para o céu. Deixa isso entrar como verdade e agarra, mulher. Tu precisa, aleluia. E sabe que se a gente pensar em combate, vai ter o sistema de defesa e o sistema de ataque. Precisa, planejamento, estratégia. A armadura de Efésios está aí. Dos 6 itens que ela citou aqui, olha que interessante, dos 6 itens, 5 são de defesa e 1 de ataque. Vou dizer pra ti, capacete, sandália, escudo, cinto e só a espada, que é para ataque. Só uma. A defesa é mais importante do que o ataque. E tem vezes, não sei você, mas eu já tive vezes, que foi só o sistema de defesa que estava funcionando. Porque eu não tinha força para lutar. Eu não tinha força para levantar a espada. Já viveu isso? E quando a gente não tem essa força para levantar a espada, não te preocupa. Se o teu sistema de defesa, se tu está conectada com ele, é suficiente. Porque ele te defende, ele te guarda, ele te protege, ele ataca por ti, entendeu? É ele. Quantas vezes? Mulher, quantas vezes? Não ter condições de levantar para guerrear. E ele guerreou por mim. Só que também está chegando um tempo que depois que ele guerreia as tuas guerras, tu tem que te levantar e guerrear as guerras dele. Tá entendendo? A gente não pode ter que ficar sendo cuidadinha no colinho. A gente mas quando a gente está bem, filha, levanta e vai! A gente precisa também evoluir na caminhada, sabe? A gente precisa. Vocês aceitam essa pastora assim que vai se expor, que é vulnerável? Eu sou assim. Vocês vão me conhecer, eu disse para as irmãs aqui na reunião anterior, vocês vão me conhecer muito rápido, eu sou muito transparente, meu jeitão aparece. Eu não maqueio, o que eu sou, eu conto as minhas coisas. Porque eu sei que as minhas cicatrizes podem curar você. E as tuas podem me curar. Não preciso esconder minha cicatriz. Eu passei muito perrengue nessa vida. Quando Deus levanta uma pessoa que as pessoas olham e está relativamente jovem, né? Pode ter certeza que a crença começou bem cedo. Deixa assim, a gente vai contando, vou contando para vocês no decorrer da mensagem ou outros dias também. Glória a Deus! Amém. Tem um outro probleminha no sistema de defesa também, para lutar o bom combate. Tem um outro problema, que é um defeito no problema de defesa. É a autodefesa. Irmãs, isso é uma praga dentro da gente.
mora dentro de você e dentro de mim uma advogada de defesa, especialista em direito, defensora dos pobres e oprimidos. Ela mora dentro da gente. Estão balançando a cabeça, estão se identificando, Silvana. Tem advogada de defesa. E essa advogada de defesa é a tua justificativa, a tua negação, a tua justiça própria. Alguém te pontuou alguma coisa? Não, mas não foi bem assim que aconteceu. Não, mas tu me entendeu errado. Não, mas é que eu só fiz isso porque o fulano fez aquilo. Advogada de defesa em ação. Oh, minha linda. Enquanto eu não matei a minha advogada de defesa, e se ela tenta levantar, eu tenho que matar ela de novo, eu não cresci. Sabe? Porque daí às vezes a vida expõe coisas nossas e a gente rejeita, a gente nega. Não é verdade. Não foi. Para com isso. Mata a tua carne, mata a advogada de defesa que está morando aí dentro. Senhor, amém, eu admito. Às vezes teu esposo te faz uma sinalização, o filho, qual é? Deixa eu te contar um segredo. Quanto mais facinha você for para Deus, melhor. Sabe o que é facinha? Tem a difícil, tem a facinha. A difícil, sei não, tem que mostrar, tem que me provar por A mais B. Tô medindo, tô avaliando. Tem gente que tá assim, viu? Tem gente que veio só para medir, para avaliar. Não seja assim, não. Tem que ser a facinha. Ei, Jesus, tô aqui. Errei mesmo, me precipitei mesmo, eu não vou negar não, me cura, eu tenho esse problema, eu tenho essa falha, eu tenho essa área do meu caráter que precisa evoluir. Oh, irmã, isso é caminho de restauração. Não importa se eu tenho 30 anos de crente nas costas, sempre tem coisas que o oleiro ainda está moldando em mim. E quanto mais eu nego, quanto mais eu evito, mais eu demoro para crescer. Aproveita esse momento agora, já fecha teu olho aí. Senhor, matamos a advogada de defesa, matamos a nossa carne que não quer que a gente morra para nós mesmos. Aceitamos o teu processo, nos revela aquelas áreas que o Senhor tem que trabalhar. A gente aceita, não negaremos não, nos humilhamos, nos submetemos, em nome de Jesus. Porque senão, e olha aqui, isso não é só no relacionamento com as pessoas não. Isso também se projeta no teu relacionamento com Deus. Tu acha que não? Sim. Tu chega até na tua oração, Senhor, não, porque eu tô certo e ele tá errado. Morreu hoje em nome de Jesus. Depois vamos selar tudo que a gente está pregando aqui no apelo depois. Você já vai se preparando para correr para cá, mulher. Eu amo apelo, eu me jogo, eu amo. Que momento, você está dizendo para o mundo espiritual, eu vou, eu me exponho. É para mim, não tenho nem vergonha, não estou nem aí se alguém vai ver que eu estou indo. Eu vou é mesmo. Eu sou essa pessoa, viu? Eu vou ministrar muitas vezes nesses encontros. Talvez no início vou ministrar bastante, porque vocês estão me conhecendo. Mas depois vão ter outras ministras. Pode ter certeza que eu vou me jogar aqui em vários apelos. Pode ter certeza. Eu sou essa pessoa. Eu tenho percebido que quando se trata de combate, a nossa geração de mulheres perdeu a habilidade de combater no mundo espiritual. Eu tenho percebido isso e eu temo. Levanta a mão aí, mulheres acima de 65 anos. Levanta a mão. Guerreiras preciosas da fé. Essas mulheres já batalharam muito e estão de pé. E Deus as usando. Só que tem coisas que elas viveram que a geração que passou não viveu ainda. E nós não estamos falando de voltar atrás do tempo, pelo amor de Deus. Não, é pra frente. Só que os poços que foram entulhados, nós precisamos desentulhar. Não é voltar a fazer como fazia antes, isso não funciona. É o que Deus tem para hoje, mas o mover, o poder é o mesmo, é eterno. O Espírito é o mesmo, é eterno. Tá me entendendo? Hoje eu venho ativar em você um espírito guerreiro para lutar os bons combates de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Você é forte. Você é forte. Como, irmã? Eu me sinto tão fraca, tão vulnerável, tão acabada, tão no fundo do poço. Deus não te vê desse jeito. Te agarra na palavra da verdade. Te agarra em como Deus te vê. Te posiciona. Hoje é uma unção de Deus que está sendo liberada aqui. E se você
você vai receber a cura. Se você está com problemas emocionais, você também vai receber cura. É sem limites. É sem limites. E tem mais uma coisa, eu tenho falado isso já para algumas pessoas que me ouviram. Nós somos também uma geração que aprendeu a lutar com armas naturais em coisas que são espirituais. Séculos atrás não existia medicina moderna. Quando um crente ficava doente, ficava com febre, não tinha o paracetamol, não tinha isso, não tinha aquilo. O que ele tinha que fazer? Orar ou morrer, porque uma gripe rapidamente matava uma pessoa. O movimento de fé em busca da cura era algo natural na igreja primitiva. Totalmente natural. Mas a gente aprendeu a se mover só com armas naturais. A gente resolve com a diquinha do Instagram, com o remédio. Temos que ser muito responsáveis com os remédios, tá? Só que às vezes a gente está só atuando no sintoma, a gente não está resolvendo a raiz, porque tem coisas que são espirituais. Tem coisas que são espirituais. E você está ali batendo com a cabeça na parede, brigando, correndo atrás, pagando, fazendo um auê, pedindo ajuda, indo em especialista, procurando tudo que é informação. E tem coisas que não vão resolver porque é espiritual. O que é natural, ok, natural. E tem coisa natural, mas tem coisa que é espiritual. Nós precisamos desenvolver de novo essa habilidade, esse discernimento, minha irmã. Lutar as guerras, lutar, te posicionar para você vencer as guerras dentro da tua casa, não com armas naturais. Não com a tua advogada. Tá entendendo o que Deus está falando? E no combate de Deus, quanto mais fraco você for, mais protegida você tá. Tem alguém aqui que chegou fraca hoje? Não precisa levantar a mão, só responde pra ti. Tem alguém que se sentiu assim, cheguei fraca hoje, cheguei desgastada. Hoje é o teu dia de sorte. A Bíblia diz que quando estamos fracos é que somos fortes. Que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto mais fraca, mais forte você fica. Naquilo que você tiver mais fraca é onde você vai estar mais protegida. Sabe por quê? Porque quando você está fraca, ele assume o espaço. Ele assume. Ali é a minha mãe. Levanta, mãezinha querida, para as irmãs te conhecer. Essa é minha mãe, Rosana, mulher de Deus. No momento onde você estava mais fraca, quando nós perdemos o meu pai num acidente de carro, quando eu ainda era uma criança, ela tinha meses de convertida, meses, recém-convertida, recém-batizada, perdeu o esposo num acidente de carro. No momento que você estava mais fraca, foi o momento que o céu se revelou como forte a força do céu. É verdade? Oh, meu Deus. Daí você vê Gideão, pastora Margarete, com 30 mil homens. Deus olha e diz assim, 30 mil homens? Tá muito forte. Ah, não, tá forte demais, 30 mil homens. Não, tira um pouco. Aí tira mais um pouco. 300 homens. Agora tu tá bem fraquinho, Gideão. Yes! É isso mesmo. Agora vai. Tá entendendo o que Deus está te falando? Aonde tu acha que tu é mais fraca é onde Ele vai entrar, é onde Ele vai agir por ti, aonde a tua mão não alcança dele vai alcançar, aonde tu não chega o espiritual, o invisível vai chegar por ti. Eu amo essa resposta, assim, sabe? Porque eu também digo aleluia, digo glória a Deus, porque quando eu tô falando isso é pra mim, eu creio. Tem que reagir mesmo durante a pregação. Coisa boa, vocês têm esse espírito quente. Outra coisa, olha aqui pra mim. Pra lutar o bom combate, a gente tem que lutar com jeito de mulher. Tem mulher aí com mais testosterona do que o marido. Depois reclama, né, que algumas coisas não funcionam, mas tudo bem. Tem mulher com mais testosterona que o marido. E não é por mal. Olha aqui pra mim. A vida foi tão dura, foi tanto perrengue, foi tanta queda, foi tanto soco da vida, entendeu? Que aquilo foi deixando aquela mulher embrutecida, masculinizada. Ela é um aço. Hoje Deus quer furar a tua armadura para Ele entrar. A tu voltar, talvez ser aquela menininha que você era assim, delicada. Eu não estou falando de ser bonequinha, nada a ver. Mulheres fortes, determinadas, abençoadas,
mas com a doçura da feminilidade. Tá entendendo? Entendeu? Não precisa falar mais grosso, não. Eu sei que tu teve que ser muito forte, eu conheço essa história, eu sei, 2 mulheres sozinhas, só eu e minha mãe. Quantos perrengues a gente passou, eu sei, a gente tem que se levantar a cabeça e quer saber, eu tenho que assumir aqui a responsabilidade. Quantas mulheres tiveram que criar os seus irmãos, quantas mulheres que pai e mãe não estavam ali, abandonos, você precisou ser essa bombadona. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse tempo passou. Não precisa mais. Deixa a palavra te libertar agora. Olha aqui, não precisa mais. Dá para largar a espada. Tem um soldado, está na Bíblia, não lembro o trecho, mas está na Bíblia. Um dos soldados de Israel, em uma batalha que foi tão exaustiva, ele teve um evento orgânico no seu corpo, psíquico, tudo misturado, neurológico, tudo misturado. Ele guerreou, foi tanta força que ele fez que quando a guerra acabou, a mão dele, a Bíblia conta que a mão dele ficou presa na espada. Ele não soltou a espada. Os músculos, e isso a ciência diz, em casos de grandes estresse, isso pode vir a acontecer. Houve uma rigidez ali. Ele ficou muito tempo ainda, horas, talvez, não sei quanto tempo. Mulher, Deus está te dizendo, hoje chegou o tempo de você soltar as tuas espadas. Deixa Ele guerrear por ti. Deixa Ele te cuidar. Deixa você ser cuidada por Ele. Solta a espada. Tira o alfinete do bolso. Não importa o quão difícil a vida foi contigo. Deixa Ele voltar, deixar você suave, sabe? Você leve, você ficou pesada. Eu tô sempre de olho em mim, porque se eu percebo que eu tô ficando pesada, Jesus, quarto, fecha a porta, meu Deus, misericórdia, eu tô chata. Eu tô chata na minha casa, já tô muito pingando aqui. Tô sempre me corrigindo. Porque não é que tu venceu uma vez que tu nunca mais vai ter que lutar. Tá entendendo? Mas tu vai de novo e vence. Não é sobre estar todo dia perfeito. Fraquejou um pouquinho, hoje tu passou um pouquinho do teu limite. Não tem problema, amanhã, Jesus, estou aqui, eu me arrependo, vamos lá de novo. Eu tô na batalha, eu tô vencendo, eu tô crescendo. O que não dá é pra chutar o balde. Sabe que no combate espiritual, que eu quero falar um pouco também da minha história, para você conhecer o que Deus fez nos últimos anos na minha casa, na minha vida. Eu, pastor Júnior, vivemos o que a gente tem vivido. Em combate faz uma grande diferença. Um soldado, alguém que está pronto para o combate, que tem um coração fiel, que é necessário, ok? Mas faz muita diferença ter um coração fiel ou ter um coração fiel e ungido. Eu vou explicar o que isso significa. Ter um coração fiel. Eu me converti junto com a minha mãe, que daí cresci na igreja, criança, vivi minha adolescência, nunca experimentei o mundo. Tive uns momentinhos na adolescência, mas depois Deus me pegou de jeito e eu fui. Casei em santidade, seguindo a fidelidade com Deus. Amém? Nunca me desviei, nunca me afastei. Isso não me faz melhor do que ninguém, tá? Estou contando a minha história pra ti. Faz melhor que ninguém. Mas ok, fiel. Só que tem uma diferença entre um fiel e um fiel ungido. Eu já, depois, muito cedo, o pastor já foi pastor. Primeiro foi diácono, foi evangelista, daquele processo. Quando eu casei, ele já era evangelista. E depois a esposa de pastor, sempre ministrei a palavra, sempre compartilhei na igreja, sempre ajudei, sempre fui fiel. Sempre fui fiel. Mas faltava um derramar de unção. Ser fiel é importante, mas tem uma hora que tem que ser fiel com unção, ungido. E a unção, tu sabe, só vem na prensa de azeite, né? Tu sabe, tu conhece a Bíblia. A unção só vem na prensa de azeite. E chegou um momento da minha caminhada, alguns anos atrás, onde a gente tinha sido já tão esmagado, até por marcas do ministério, enfim. Que quem bateu na minha porta? Depressão, ansiedade, mesmo já sendo uma esposa de pastor, há anos atrás, isso aconteceu. E não só apenas uma esposa de pastor, psicoterapeuta. Como assim a terapeuta também? E daí sobra o quê? Faz o quê? Vai pra onde? E o meu corpo, ele deu uma resposta com insônia. A parte orgânica do meu corpo entrou num processo de insônia catastrófico. Eu não conseguia dormir.
Teve noites que eu dormi 2 horas. Caos. A coisa foi se desenrolando, ficando muito ruim. Busquei suporte de medicação para dormir. Estou falando isso porque eu sei que as minhas cicatrizes vão te ajudar na tua caminhada com Deus. Acostuma comigo, porque eu sou assim, eu vou me expor. E chegou um dia que eu estava tirando o carro da garagem do meu trabalho, estava saindo, tirando o carro da garagem, eu tinha dormido tão mal, tu começa a ter lapso de memória, tu começa a ter tontura, tu começa a ter vertigem. E eu bati, saindo da garagem, eu bati o carro. Uma garagem que eu, 1.500 vezes tinha saído. Quando aquilo aconteceu, eu disse, eu preciso de um suporte de medicação, estou indo para consulta, fui, enfim. Só que chegou um momento que a medicação não funcionou mais. Claro que com a Carol também tinha que ter um elemento espiritual junto também, né? Porque tem coisa que é só orgânica, você vai lá e mexe no hormônio, tem coisas que é emocional, você vai para terapia, mas tem coisas que é tudo junto misturado, ou também uma grande parte emocional ou espiritual. Verdade? Você tem que começar a discernir isso. E num dia de muito desespero, sem conseguir dormir há muitos dias, a minha mente estava extremamente sobrecarregada. E nós estávamos clamando por avivamento. Eu busco avivamento há muitos anos, eu persigo esse lugar. E o avivamento chegou, você sabe, né? Chegou em Gravataí, chegou nessa igreja. E quando eu estava naquele momento tão crítico, eu fui para minha sala, eu comecei a ouvir uma pregação no meio da madrugada, em uma igreja americana que eu acompanho, que eu acompanhava. E ali aquela mulher começou a ministrar cura e o meu coração começou a ser ativado em fé, Senhor, eu preciso resolver isso, eu preciso. Por favor, Senhor, olha para mim, me cura. Naquela noite eu recebi a unção do alto. Aconteceu algo tão extraordinário naquela sala, minha irmã, tu não tem noção. Deus me curou completamente naquele dia. Depois que Ele me mostrou coisas que eu tinha que renunciar, coisas que eu tinha que orar, coisas que eu tinha que resolver, eu e Ele. A partir daquele dia eu fui completamente curada, passando a dormir 8, 10 horas sem nenhuma medicação. Meu sono é curado porque meu sono estava totalmente adoecido, que era uma resposta do processo que eu estava vivendo. Meu sono foi totalmente curado. E mais, naqueles mesmos dias eu estava derramando uma unção de cura na nossa casa. E depois de alguns dias eu fui de novo para aquela madrugada de oração, eu fui de novo para aquela sala, e eu fui de novo ouvir pregação, eu fui de novo ouvir ministração, e eu fui de novo bater na porta da cura. Porque agora eu vi que tinha funcionado. Tá entendendo? Por muitos anos eu fui uma crente que eu sempre fui muito fiel, mas eu não estava enxergando o poder de Deus revelado manifesto. Eu sei que tem muita gente assim. Só que você não está entendendo. Quando o avivamento chega, é normal o milagre, é normal o sobrenatural, é normal a cura, é normal a libertação. É normal, é dia a dia da igreja. Atos é assim, é dia a dia da igreja. Se o Senhor me cura, eu tinha uma doença de 18 anos pelo qual eu não poderia comer carne de gado. A carne de gado tinha uma substância, fazia 18 anos que eu não ingeria a substância da carne de gado. É uma doença gástrica. 18 anos. E o meu filho também tinha uma doença gástrica, já nasceu com. Olha como as coisas espirituais são tudo bem interligadas, né? Ele também já nasceu com. Eu tinha e ele já nasceu com. Deu vários problemas de saúde nele quando ele foi bebê, enfim. Naquele momento, Deus me mostrou o que eu tinha que orar, Deus me mostrou o que eu tinha que renunciar, Deus me deu os passos do que eu tinha que falar em oração. Porque é assim. Quando tu toca lá e tu tocou na veia certa, meu bem, acontece. Ligou na terra, ligou no céu, aconteceu. Naquela noite eu fui também completamente curada dessa doença gástrica de 18 anos, do meu filho de uma doença de nascença gástrica. Completamente curada. E no outro, eu não senti nada no meu corpo, não precisa sentir, viu? No outro dia eu tinha tanta certeza que tinha sido curada, eu disse, eu vou numa churrascaria, eu vou comer, tô nem aí. Porque eu passava mal, ia no hospital, tinha que ser internada. Não tem noção, o sofrimento que foi. Eu fui completamente curada, o poder de Deus tocou no meu corpo. Deixa eu contar a história até o fim, para você vai entender. Naquele mesmo momento que eu estava orando na sala, o pastor Júnior estava dormindo, porque era uma madrugada, estava dormindo no quarto. E quando eu estava orando, e foi declarado que a unção encontra o seu lugar, naquele momento deu um estouro, eu corri para o quarto, o pastor Júnior, ele tinha sido lançado da cama, ele já contou esse testemunho aqui, ele tinha sido lançado da cama para o chão.
No momento que a pregação que eu estava ouvindo falou que a unção encontra o seu lugar, ele estourou e caiu no chão. E ele, o que é isso, Carol? Fui lançado. Não sei se você acredita no mundo espiritual, só que o mundo espiritual ele mexe no físico, tá? Abre os teus olhos espirituais, mulher, para tudo que Deus quer fazer. Deus quis naquele dia se derramar e tocar em todos da família. Ele me curou, ele curou o Gabriel e ele tocou no pastor Júnior de uma forma tremenda. A partir daquele dia, muitas coisas mudaram na nossa casa. A unção foi derramada, eram vasos fiéis, mas faltava algo do poder de Deus manifesto. Desde aquele dia eu tenho pregado sobre cura e muitas pessoas têm sido curadas. Quando eu cheguei aqui na festa da colheita, hoje mesmo eu recebi aqui um testemunho. Eu vou cruzando com vocês, irmã, eu recebi uma cura. Irmã, eu tenho um testemunho, uma cura de libertação, uma cura da minha alma, uma cura do meu físico. Eu já ouvi vários testemunhos da festa da colheita. Desde então a unção da cura foi derramada. E a unção de cura está neste lugar, seja emocional, seja física, seja espiritual. Ele não tem limites. Eu declaro contigo, une a tua fé à minha. Espírito Santo de Deus te manifesta neste lugar, com os teus dons, com os teus sinais, com os teus prodígios, com as tuas maravilhas. Nós te damos liberdade. Faz as coisas do teu jeito e não do nosso. Pode fazer, pode fazer. Eu tenho certeza que eu tinha que passar por tudo que eu passei para poder estar aqui hoje. Tenho certeza. Tenho certeza. Para poder pegar na tua mão hoje e te levantar. Eu tinha que ter passado por toda a dor que eu passei. Eu tinha que ter passado. Sabe que na história do povo de Israel, quando está Josué, a época de Josué, e eles vão atravessar o Rio Jordão, olha o que a história conta. Olha que lindo, conecta aqui comigo. A gente está indo para o final da mensagem, mas vamos mais um pouquinho junto? Pode ser? Para ou continuo? Tá bom, vocês que falaram. Quando o povo vai atravessar o Rio Jordão com Josué, Deus manda assim, pede que os sacerdotes coloquem a arca e entrem no mar encostando os pés nas águas. Quando eles molharam os pés deles, as águas se dividiram, pararam e o povo pôde atravessar o Rio Jordão. Eu precisava molhar os meus pés. Você precisava molhar os teus pés. Para que se crie um caminho, entendeu? Para os teus. Pode passar. Eu molhei meus pés, eu passei por aquilo, eu fui amassada, eu fui triturada, eu fui sei lá o quê. Mas olha aqui, eu molhei meus pés para que vocês pudessem passar. Passa. Tu vai dizer assim na tua casa. Eu como mulher molhei meus pés, mas vem filho, vem marido, vem familiares, vem! Eu precisava passar por isso, mas você também precisava passar pelo que você passou. Não te lamenta mais, foi treinamento, foi currículo. Você precisava molhar os seus pés com a arca nos ombros para abrir um caminho. Tem um versículo, eu não vou abrir para não fazer demorar, que Deus diz assim: eu permiti que os inimigos do povo de Israel ficassem habitando ao redor deles para treinar eles o combate e a guerra, porque eles não sabiam combater e guerrear. Aqueles jebuseus, filisteus, heveus, todos aqueles zeus lá, Deus permitiu. Porque Ele queria treinar o povo a arte da guerra. Deus te treinou para viver esse tempo. Se tu pudesse ver teus muques espirituais, com o que você já viveu, você não andaria de cabeça baixa. Porque quem olha eu e você na rua, o que vê? Olha ali uma mulherzinha, ali uma loirinha, olha ali uma outra magricelinha. Quem olha ali com o filhinho dela, sabe de nada, inocente. Quem olhava Maria, coitadinha aquela ali, né? Sabe de nada, ela carrega, o que ela carrega no ventre, sabe de nada, não sabe o que passou. Não importa se tu não tem aparência, entendeu? Que ninguém enxerga por fora. Talvez você olhou a minha foto a primeira vez, já imaginou uma coisa que não tem nada a ver comigo.
Só o cabelo é louro, mas não tem nada de Barbie aqui, viu? Tem nadinha. Tem uma mulher muito batalhadora na fé. Então as pessoas criam uma imagem que não é verdade. Deus te fez enfrentar o que você enfrentou, para você molhar os teus pés no Rio Jordão e abrir caminho. Se você olhar por essa ótica, tudo muda. O lamento vai embora. O lugar de vítima some, não faz sentido mais. Entendeu? Porque aquilo que você vence, você ganha autoridade. Então você pode ser só fiel, mas não ter sido ungido. E hoje a unção, o que é ungido? É unção derramada. Vai descer aqui, mulher, vai se manifestar do jeito que ele quiser. Não temos limites. Nós não colocamos o Espírito Santo em uma caixinha. Eu quero declarar isso aqui. Nós não colocaremos nunca o Espírito Santo numa caixinha, numa limitação. Que ele faça o que ele quer fazer, o que ele quer fazer. Que ele faça o que ele veio para fazer. Quer avivamento? Está pronta para deixar ele assumir o controle? Em Atos, meu bem, os maninhos lá passando vergonha no crédito, no débito e no Pix. Meu Deus, quem é esses loucos aí? Estão todos embriagados. Quer avivamento? Deixa ele fazer do jeito dele, não do teu. Não racionaliza, não intelectualiza. E eu posso falar isso de carteirinha. Eu já fui muito intelectualizadinha também. 4 graduações, pós-graduação, sempre estudando. Minha mãe me dizia que eu era um ratinho de biblioteca. Sempre estudei muito. Sempre tive muito essa gana. Vou falar mais sobre isso depois. Quando Deus quebrou toda essa parte na minha vida. Por mais que hoje ainda sou uma profissional, tenho meu trabalho técnico. Mas aqui eu nem quero que vocês me enxerguem desse jeito, viu? Nem quero que vocês me enxerguem desse outro lado. Aqui eu venho com a voz pastoral para você. Aqui a gente vai puxar o reino espiritual, o céu vai vir para a terra em nome de Jesus. Aleluia! Se levanta, mulher, do teu lugar. Levanta. Agora vai começar o trabalho dele, porque o meu eu já fiz. Senhor, eu fiz. Eu entreguei o que o Senhor queria que eu entregasse. O Senhor estava o tempo todo aqui, mas agora é só tu, Pai. Agora é só tu. Nós vamos fazer 2 apelos hoje. Vamos ter 2 trabalhos, dois momentos onde o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, vai agir sobre a tua vida. Vão ser 2 apelos. Fica atenta. Se você vier no primeiro e você também quer o segundo, só fica aqui, não tem problema. O primeiro apelo, para você que recebeu a palavra e te tocou muito, que você quer receber uma cura. Seja qual ordem for, física, emocional, espiritual. Você quer ser curado, seja do que for. A unção de cura está nesse lugar. O meu corpo recebeu esse toque de Deus. E desde então, eu não admito, esse é um combate que eu venho lutando. Eu não admito. Eu não admito. Eu quero ver as curas. Mais. Eu quero ver a libertação acontecendo. Vem pra frente que tem muita gente. É aqui, ó. Quem quer cura, de qual ordem for, vem pra esse lado aqui. Lá você deixa vazio aí. Corre pra cá. Mulheres que precisam de cura. Quem se expõe, Deus tá vendo. Vai mais pra lá. Vocês vão ter que ir mais pra cá. Cola na parede. Eu quero que você que está sentado, que você não precisa de cura, eu quero que você olhe para essa multidão que está vindo. Você tem noção da urgência? %? Será? Não sei, mas é muita gente. Você tem noção da necessidade? Você está enxergando a nossa realidade? Não para de vir, mulher. A Bíblia diz que quando Jesus se aproximava das pessoas, ele se movia de íntima compaixão.